Seu adubo caro pode estar sabotando o seu solo. E, eu não estou exagerando, tem gente gastando uma fortuna para ver a planta crescer rápido e o chão morrer devagar. Foi exatamente isso que eu vi na horta de um vizinho. Folha verde por cima, terra dura por baixo, quase nenhuma minhoca, quase nenhum cheiro de vida. A cena parecia bonita, mas tinha algo errado. Quando ele cavou com a mão, o solo abriu seco, sem estrutura, sem movimento. Aí veio a parte estranha. 2 semanas depois, ele jogou no canteiro uma sobra boba da cozinha. Arroz, nada de produto importado, nada de líquido azul, nada de pomárico, só arroz comum. E o que aconteceu depois parecia truque. A terra ficou mais fofa, os pontinhos escuros de humus apareceram, e as minhocas simplesmente voltaram. Mas não foi sorte. E não foi crença de internet. Existe ciência por trás disso. Só que quase ninguém te explica o mecanismo real. Porque o arroz não alimenta só a planta. Ele acorda um exército invisível embaixo do seu pé. E quando esse exército acorda, o solo muda de comportamento. Antes de falar dos 4 truques, você precisa entender uma coisa que muda tudo. Minhoca não é detalhe. Minhoca não é bônus. Minhoca é motor biológico. Quando o solo tem minhoca, ele respira melhor, segura a água por mais tempo, solta nutrientes com mais inteligência. E faz isso sem barulho, sem embalagem bonita, sem propaganda. Só que a maioria das pessoas foi ensinada ao contrário. Ensinaram que fertilidade vem do saco, da garrafa, do rótulo brilhando na prateleira. Só que solo fértil de verdade funciona como cidade viva. Tem trânsito, tem troca, tem decomposição, tem reciclagem e tem milhões de seres trabalhando no escuro. Agora, pensa comigo. Se a minhoca é uma das maiores operárias desse sistema, por que tanta horta parece deserta por baixo? Por que a planta até cresce rápido, mas o solo vai cansando? E por que o ingrediente simples consegue mexer nisso? A resposta começa num detalhe quase invisível. Minhoca não vai atrás de química solúvel. Ela vai atrás de comida viva. Ela segue o rastro dos micro-organismos, bactérias, fungos, matéria orgânica em festa. É isso que chama minhoca. É isso que segura minhoca. Aqui que o arroz entra como um gatilho inesperado, porque ele entrega energia fácil para a microbiologia do solo. É como acender a luz numa rua escura. Primeiro chegam os micróbios, depois chegam as minhocas, depois vem o humus e então a planta sente crescimento mais constante, menos estresse, a mais solo fofo, mais raiz feliz. E tem um detalhe ainda mais louco. Estudos de longo prazo já mostraram aumento real de produtividade em áreas com presença forte de minhocas. Não é folclore de quintal, é efeito medido. Então, faz o seguinte, se esse assunto já virou a chave na sua cabeça, se inscreve agora. Porque o terceiro truque é o mais subestimado de todos. E quase ninguém usa do jeito certo. Mas antes dele, você precisa ver o erro que muita gente comete no primeiro teste. Porque é justamente aí que o solo pode virar aliado ou bagunça. Muita gente acha que minhoca come terra, parece lógico. Ela vive ali dentro. Ela passa o dia ali. Mas aí está o primeiro engano. Minhoca come principalmente o que está acontecendo na matéria orgânica em decomposição. Ela responde à atividade microbiana, em português. Claro, ela segue o buffet invisível criado por bactérias e fungos. Isso muda tudo, porque se você entende o que alimenta esses micróbios, você entende como atrair mais minhocas sem comprar nenhuma. E não precisa inventar fórmula secreta. O arroz funciona por um motivo simples. Ele é rico em amido.
E amido, quando encontra umidade, calor e vida microbiana, vira combustível. O solo percebe isso rápido. É quase imediato. Primeiro acontece um aumento da atividade bacteriana. Depois, os fungos entram na conversa. Depois, o material começa a ser transformado. E aí surge o sinal biológico que as minhocas detectam. Agora vem a parte que pouca gente comenta. Não adianta despejar qualquer coisa no canteiro e esperar milagre. Quantidade importa. Umidade importa. Cobertura importa. O ponto não é encher o chão de arroz. O ponto é criar pulsos certos de alimento biológico, pequenos, repetidos inteligentes. É por isso que alguns tentam uma vez, exageram, sentem cheiro ruim e desistem. O problema não era o arroz, era o excesso. Solo vivo odeia afobação. Ele responde melhor ao ritmo. E tem mais. Meta-análises famosas na ecologia do solo já ligaram a presença de minhocas a aumentos relevantes em produtividade e biomassa vegetal. Em algumas situações, o ganho médio passa de 20%. Isso é enorme, principalmente quando o custo do manejo é quase nada. Só que o efeito fica ainda melhor quando existe resíduo orgânico disponível, ou seja, exatamente o cenário que o arroz ajuda a criar. Percebe a virada? Você não está alimentando diretamente a alface, o tomate ou pimentão. Você está alimentando o sistema que vai alimentar a planta melhor. É mais lento no começo, mas muito mais estável depois. E essa é a contradição que prende a atenção. O atalho mais barato costuma dar resultado mais duradouro que a pressa cara. Agora sim, vamos ao primeiro truque. O mais simples, o mais rápido e também o mais fácil de errar, se ninguém te avisar do detalhe da cobertura. Truque número 1. Arroz cozido puro no canteiro. Esse aqui é o imã rápido das minhocas. Mas repara na palavra pura. Sem óleo, sem sal. Sem alho, sem molho. É arroz simples. O tipo de sobra que normalmente vai para o lixo. Quando você coloca pequenas porções sobre a superfície do solo e cobre levemente com malte, alguma coisa muda nas próximas 24 a 48 horas. O arroz começa a amolecer. O amido vira convite. As bactérias chegam primeiro, depois os fungos avançam e o chão, que parecia parado, entra em movimento. Uma vez eu testei isso em 2 pedaços iguais de um canteiro cansado. Num lado, nada. No outro, 2 colheres de arroz cozido por área pequena, cobertas com palha seca. 3 dias depois, o lado tratado estava úmido por mais tempo. 7 dias depois, começaram a aparecer pequenos montinhos escuros, e quando eu levantei a cobertura, lá estavam elas. Mais minhocas, mais atividade, mais cheiro de terra viva. Mas calma, aqui entra a microtensão. Se você joga um montão de arroz de uma vez, o efeito pode inverter. A decomposição acelera demais. O oxigênio cai, o cheiro azeda, e o solo fica desconfortável. Então a regra é simples, pouco e frequente. 2 a 3 colheres por pé quadrado pequeno já bastam. Ou pequenas porções espalhadas, sempre cobertas. Cobertura é crucial. Sem cobertura, o arroz resseca rápido. Os micróbios perdem o ritmo. O efeito enfraquece. Com cobertura, a umidade segura. A vida continua trabalhando escondida. E é aí que o truque parece mágico. Só que ele não é mágico. É biologia bem alimentada. Quer uma mini resolução imediata? Faz esse teste num canto só da horta. Observa por 2 semanas. Mexe na terra com a ponta dos dedos. Sente a textura. Procura os granulados escuros. Procura
o cheiro, o solo responde antes da planta mostrar. Isso é importante, porque muita gente só acredita quando vê folha. Só que a virada começa antes, no escuro, e o melhor. Esse foi só o truque mais rápido. O próximo é mais discreto, menos chamativo, só que dura mais tempo dentro do solo. E essa diferença muda o jogo da temporada inteira. Truque número 2. Arroz cru quebrado. Esse é o alimentador lento. Se o arroz cozido é faísca, o cru quebrado é brasa. Ele não explode de uma vez. Ele sustenta. Essa diferença faz muita falta em solos pobres, cansados ou que perdem atividade rápido depois da rega. O segredo aqui não é usar o grão inteiro do jeito que saiu do pacote. O ideal é quebrar levemente rolo de massa garrafa, pilão ou um pulso rápido no liquidificador. Não é farinha, é só abrir o grão. Quando o interior fica exposto, a umidade entra com mais facilidade. A microbiologia consegue acessar o amido aos poucos. Isso cria uma liberação mais lenta, menos pico, mais constância. E constância é o que mantém minhoca circulando pela região. Agora imagina uma cama de cultivo que recebe chuva, sol forte e regas irregulares. O arroz cozido ali pode agir bem, mais rápido. Já o arroz cru quebrado fica trabalhando por semanas. É como deixar pequenas baterias biológicas enterradas na camada superficial. Eu gosto de misturar pouco, bem pouco, nos 2 primeiros dedos do solo. Depois cubro com matéria seca. E espero, nos primeiros dias, quase nada chama atenção. Esse é o plot twist. Parece que não aconteceu nada. Muita gente para ir. Só que o efeito real aparece depois. A textura muda. A superfície começa a ficar menos compactada. As minhocas deixam sinais mais frequentes. E o canteiro segura a umidade de outro jeito. Não é show instantâneo. É construção silenciosa. Em sistemas de compostagem e vermicompostagem, resíduos de arroz e farelos já foram usados com bom desempenho, justamente por esse potencial de alimentar a cadeia microbiana que sustenta os vermes. Faz sentido. O solo responde ao fluxo de carbono simples. Agora vem o detalhe prático, que amarra tudo. Se você alterna arroz cozido em pequenas doses com arroz cru quebrado, uma vez por mês, cria 2 camadas de estímulo. Uma rápida, outra prolongada. Um chama, o outro segura. Um reacende, o outro mantém. É como se você parasse de depender de choques e passasse a construir ritmo. E solo ama ritmo. Mas tem mais. Existe uma forma líquida de usar o arroz, que acelera ainda mais a microbiologia. E quase sempre ela vai pelo ralo da pia. Esse talvez seja o desperdício mais absurdo da cozinha de quem cultiva. Truque número 3. Água de arroz fermentada. Aqui a conversa sobe de nível porque agora você não está mais usando só o grão. Você está usando um concentrado líquido de estímulo biológico. Sabe aquela água branca e turva que sai quando você enxágua o arroz? Muita gente joga fora sem pensar, só que ali já existem amidos soltos, traços de nutrientes e compostos que podem servir de alimento para micro-organismos. Quando essa água descansa por 1 ou 2 dias, algo muito interessante acontece. A fermentação começa, o cheiro muda, fica levemente azedo, e o líquido vira um ambiente muito mais ativo. A surpresa é essa: o que parecia sujeira de pia pode virar um reforço poderoso para o solo. Pesquisas recentes em campo observaram aumento de bactérias benéficas, melhora positiva no crescimento das plantas com o uso desse tipo de preparo fermentado. Não é papo místico, é resposta biológica mensurável. Mas aqui mora um erro clássico. Gente demais usa concentrado puro. Aí exagera.
Aí queima a lógica do processo. O certo é fermentar, diluir e aplicar no solo, não nas folhas como se fosse perfume de planta. Eu o assim. Lavo uma xícara de arroz em 2 xícaras de água. Guardo a água num pote. Cubro sem vedar totalmente. Deixo em temperatura ambiente por 2 ou 3 dias. Quando o cheiro muda e a água parece viva, diluo em partes iguais, com água limpa. Depois aplico ao redor das plantas. Não encharco, só umedeço a zona onde as raízes conversam com os micróbios. E esse ponto é lindo. Boque, o está alimentando a planta. Você está alimentando a vizinhança da raiz. E a vizinhança decide muita coisa. Disponibilidade de fósforo, ciclagem de nutrientes, ocupação do espaço, competição contra organismos oportunistas. Agora imagina isso, acontecendo junto com cobertura morta e pequenas doses de arroz sólido. O solo recebe comida e bebida, energia e inoculação, estímulo rápido e persistente. É por isso que esse terceiro truque costuma ser o divisor de águas em canteiros biologicamente apagados. Mas ainda falta o quarto. E ele não age direto na planta. Ele mexe na fábrica inteira, na composteira, no minocário, no lugar onde resíduos viram riqueza. E quando essa fábrica acelera, a horta inteira sente. Truque número 4. Arroz no minhocário e na composteira. Esse é o multiplicador, porque agora você não está só atraindo minhoca no canteiro. Você está aumentando a produção daquilo que o canteiro mais ama receber. Humus e composto bem transformado. Dentro do minhocário, pequenas porções de arroz cozido puro funcionam como acelerador de atividade. De novo, pequenas porções. Não é banquete descontrolado. É reforço estratégico. Misturado com material úmido e cama seca, o arroz ajuda a empurrar a colonização microbiana. As minhocas percebem isso rápido. Elas se concentram mais na área, comem melhor, processam melhor e entregam mais material estável. Agora vem o detalhe que quase ninguém observa. O arroz não trabalha sozinho ali dentro. Ele faz os outros resíduos trabalharem melhor. Casca de fruta, papel úmido, restos vegetais. Tudo ganha ritmo quando a microbiologia recebe esse empurrão extra. Na composteira, acontece algo parecido. Uma camada fina de arroz quebrado, colocada entre camadas verdes e secas, ajuda a impulsionar a decomposição ao redor. Não porque seja um milagre isolado, mas porque fornece energia acessível para os organismos que quebram. O material mais resistente. A mini tensão aqui é importante: excesso estraga. Muita umidade sem equilíbrio cria odor ruim. Muito amido concentrado vira massa compactada. Então a chave continua. Igual pouco misturado, encoberto, equilibrado. O mais fascinante é o efeito em cadeia. O arroz melhora a composteira. A composteira entrega material melhor. Esse material volta para o canteiro. O canteiro segura mais vida. As minhocas aumentam. Elas produzem mais humus e o sistema inteiro começa a girar mais redondo. Pesquisas com resíduos de arroz e sistemas com minhocas já mostraram aumento de biomassa, melhor transformação da matéria orgânica e melhora da atividade biológica do solo. Ou seja, a tradição que parecia simples tinha fundamento técnico o tempo todo. E isso derruba uma crença vendida há décadas. Solo fértil não precisa ser dependente de compra constante. Ele precisa de circuito. E o arroz ajuda a fechar esse circuito. Só que saber os 4 truques ainda não basta. Se você usar todos sem ordem, perde força. Existe uma sequência melhor, um jeito de combinar tudo. E é essa combinação que faz o resultado sair do curioso para o visível. Agora vem a parte que junta tudo num sistema simples.
Se o seu solo está fraco, compactado, sem minhoca e sem cheiro de floresta, não tente consertar tudo num único dia. Isso quase sempre dá errado. O melhor caminho é montar uma sequência de recuperação. Semana 1. Use arroz cozido em pequenas porções e cubra. Você quer o primeiro chamado. O primeiro pulso. Semana 2. Entre com água de arroz fermentada, diluída ao redor das plantas. Agora, você reforça a microbiologia da rizosfera. Semana 3. Misture pequenas quantidades de arroz cru quebrado na camada superficial. A ideia aqui é sustentação. Semana 4. Alimente a composteira ou o minhocário com moderação. A fábrica precisa acompanhar o campo. Parece simples demais. E justamente por isso, muita gente duvida, mas é aí que mora o padrão escondido. Recuperação biológica raramente parece dramática no início. Ela parece discreta, até o dia em que o solo muda de toque. A água infiltra melhor. A cobertura seca menos, as raízes saem mais brancas, e as minhocas aparecem onde antes havia silêncio. Quer um teste honesto? Separe um único canteiro. Faça metade com esse protocolo e metade sem. Não mude mais nada. Mesma rega, mesmo sol, mesmas plantas. Depois compare. A diferença costuma surgir primeiro na terra, depois no vigor. E tem um alerta essencial. Se o solo recebeu muito químico solúvel por muito tempo, ele pode responder mais devagar. Não porque o método falhou, mas porque a comunidade biológica precisa se recompor. Essa é a parte lenta. Essa é a parte que exige paciência. Só que quando engrena, o ganho deixa de depender da próxima compra. Esse é o choque. Você sai da lógica do empurrão e entra na lógica do ecossistema. E ecossistema, quando fica forte, trabalha por você até quando você não está olhando. Foi assim que muita agricultura tradicional sustentou fertilidade por gerações, devolvendo resíduos, fechando ciclos e alimentando vida N, o zooplanta. E isso nos leva ao ponto final. O mais desconfortável. Se esse conhecimento é tão simples, por que quase nunca ele vira destaque nas lojas, nas embalagens, nos anúncios brilhantes? Porque solo vivo não vende urgência tão fácil. E urgência vende muito. Uma garrafa promete resultado em 7 dias. Um saco promete folhas gigantes. Um rótulo promete controle, velocidade, praticidade. Já o arroz não promete nada. Ele só trabalha quieto, barato, é subestimado, e talvez seja exatamente isso que o torna tão poderoso. Durante muito tempo, práticas tradicionais trataram água de arroz, palha, resíduos e fermentados como parte natural da fertilidade. Depois veio a era do atalho engarrafado. E muita gente esqueceu que produtividade duradoura nasce de processos invisíveis. Hoje, a ciência está aos poucos confirmando o que muita mão calejada já sabia. Minhocas aumentam o desempenho do solo. Resíduos orgânicos certos alimentam a cadeia que sustenta essas minhocas. Preparos fermentados podem fortalecer a vida microbiana. Nada disso é místico. Nada disso é moda. É lógica ecológica aplicada. E aqui fecha o loop do começo. Lembra da horta bonita por cima e morta por baixo. Ela começou a mudar quando o foco saiu da planta e voltou para o solo. Esse é o verdadeiro truque secreto. Não é o arroz sozinho, é a direção do olhar. Você para de perguntar o que faz minha planta crescer hoje e começa a perguntar o que faz meu solo produzir por anos. Quando essa pergunta muda tudo, muda junto. Seu gasto cai, sua observação melhora, sua horta fica mais estável e as minhocas deixam de ser visita rara para virar equipe fixa. Então faz o teste. Não acredita em mim. Acredita no seu canteiro. Guarda a água do próximo arroz. Separa uma colher da sobra.
Quebra um punhado de grãos crus. Alimenta sua composteira com inteligência. Observa por um mês, o chão vai responder. E quando responder, você nunca mais vai olhar para um simples pacote de arroz do mesmo jeito. Se esse vídeo te ajudou a enxergar o solo com outros olhos, se inscreve e fica por aqui. Porque o próximo hábito comum da cozinha pode estar escondendo outra revolução debaixo dos seus pés.